Salve, queridos! Pense em algo que já deu e continua dando problema no mundo. É o poder. Na Bíblia, não importa o calibre da pessoa, do seu impacto na história, quase todos tiveram problemas com o poder. Não o poder em si, mas ser afogado pelo poder. Quando a pessoa se julga superior a todos, quando entende que nada nem ninguém pode impedi-lo, aí é que vem os problemas. Não sei se você já conheceu alguém assim. Eu já. Nesse vídeo nós iremos abordar como que a busca desenfreada pelo poder, indo contra a vontade de Deus, atrapalhou e muito alguns personagens bíblicos. São histórias importantes para refletirmos sobre esse tal de poder. Por exemplo, o rei Davi, que foi o principal rei de Israel, ele foi escolhido diretamente por Deus. Ele sucedeu o rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel, e ele trouxe muitos problemas para o povo hebreu. O rei Davi, ele foi um rei importantíssimo. Ele venceu todas as batalhas que empreendeu, ele expandiu seu reino e se tornou o rei mais importante do seu tempo. Porém, segundo os relatos bíblicos, ele cometeu duas grandes falhas perante Deus, que foi o caso que ele teve com Betseba, que era mulher de um soldado seu, e o censo que ele mandou fazer para saber quantos soldados tinha o seu reino. Aqui no canal eu fiz um filme dedicado ao rei Davi. Se você não assistiu ainda, assista, porque é uma história muito importante para entendermos o contexto bíblico. Bom, o censo de Davi, apesar de seu objetivo original de medir a sua força militar, ele revelou as consequências de depender de meios humanos em detrimento da confiança de Deus. Já o aumento de impostos de trabalho forçado durante o reinado de seu filho, Salomão, e posteriormente exacerbado pelo filho de Salomão, Roboão, mostra como decisões econômicas e políticas podem desestabilizar uma nação e levar à sua divisão. O reino de Israel, que foi unido sob Davi e Salomão, acabou se dividindo devido à insatisfação popular com o governo, marcando o início de uma nova era de instabilidade e conflito. Então, veja só, a insatisfação do povo contra um rei que foi devido ao alto imposto que ele cobrava. Não sei se vocês já viram isso em algum lugar. A Bíblia ela oferece uma rica e profunda narrativa sobre o relacionamento entre Deus e a humanidade. E ela aborda uma vasta gama de temas morais, espirituais e existenciais. Entre esses temas, a busca pelo poder se destaca como um elemento recorrente, que afeta personagens bíblicos e nações inteiras. Então, o poder, quando mal compreendido ou buscado de maneira egoísta, resulta em uma série de problemas que culminam invariavelmente em consequências espirituais, sociais e políticas trágicas. Então, essas histórias bíblicas elas nos ensinam lições que são atemporais sobre a natureza do poder e as implicações de sua busca. Então, esse vídeo aqui, o objetivo dele, ele aborda essa visão bíblica sobre o poder e os problemas do poder que surgiram ao longo da narrativa bíblica e examina alguns elementos-chave, como a queda de Lúcifer, a Torre de Babel, os reis de Israel, o reinado de Salomão, a queda de Davi, a liderança religiosa no tempo de Jesus e, por fim, o exemplo de Jesus como um modelo de poder humilde e servil, que foi uma grande diferença, uma grande novidade na época. Então, a primeira mais significativa lição sobre o poder na Bíblia ocorre antes mesmo da criação do mundo material, de acordo com a teologia cristã, que é a queda de Lúcifer, o anjo que se rebelou contra Deus
E esse é o primeiro exemplo de como a busca pelo poder corrompe. Então, no livro de Isaías, no capítulo 14, lá é descrito Lúcifer como um anjo de grande beleza e poder que desejou ser como Deus. Então, lá está, Lúcifer declara: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, esse desejo de igualdade ou superioridade em relação ao Criador é o primeiro exemplo de como o poder, quando motivado pelo orgulho e, vamos dizer assim, uma ambição desmedida, pode levar à queda. O resultado, então, a partir do momento que Lúcifer começa a olhar para si mesmo, começa a se achar o cara, começa a levar para ele todos esses atributos de superioridade, é quando ele começa, então, a ficar mais pesado, né? E isso daí levou ele à queda e à expulsão de Lúcifer dos céus, tornando-se Satanás o adversário de Deus. Esse evento coloca o tom de uma das mensagens centrais da Bíblia, que o poder, quando mal almejado, leva à destruição e à alienação de Deus. Um outro exemplo precoce de busca pelo poder está na história da Torre de Babel, isso lá em Gênesis, no capítulo 11. Então, sim, depois do dilúvio, a humanidade estava unida, falava a mesma língua e começou a construir uma cidade com uma torre, com o objetivo de alcançar os céus. E a motivação para essa construção é revelada no versículo 4. E está escrito assim: e disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Aqui o desejo do povo era construir algo monumental para engrandecer o próprio nome e evitar a dispersão, de forma que era uma forma, né, de buscar poder e controle sobre o destino coletivo. Então esse tipo de poder, ele não era abençoado por Deus, pois porque ele se baseava na arrogância humana e não numa vontade divina, né? E também no desejo de desafiar os limites naturais. Então a resposta divina foi confundir as línguas e dispersar as pessoas pelo mundo, tornando o projeto impossível. Ou seja, Deus não tem problema algum com prédios ou torres. O problema, segundo o relato bíblico, foi a intenção da humanidade de construir tal empreendimento, que era chegar a Deus. A Torre de Babel, ela é um poderoso símbolo de como a busca pelo poder, quando enraizada no orgulho e na autopromoção, pode resultar na fragmentação e confusão, afastando as pessoas de Deus e também uma das outras. A questão do poder atinge um novo nível de complexidade quando Israel, até então governado por juízes escolhidos por Deus, está no livro de Juízes, né? O povo pede um rei para governá-los, como tinham as nações vizinhas. E no livro de Samuel, no capítulo 8, o povo diz, né, o povo de Israel pede a Samuel, que era um dos juízes, que lhes dê um rei. Né? E Deus vê esse pedido como um ato de rejeição à própria liderança divina. Então lá está escrito assim: ouve a voz do povo em tudo o que te dizem, pois não te rejeitaram a ti, ó Samuel, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Está no 1 Samuel, capítulo 8, isso. Então Deus avisa o povo sobre os perigos de concentrar poder em um rei humano. Samuel explica para as pessoas que um rei humano tomaria seus filhos para a guerra, suas filhas para o trabalho, suas terras para servirem aos propósitos reais e imporia pesados tributos. E mesmo com esse aviso, o povo insiste: não, porque eu quero um rei, porque eu quero um rei, porque eu quero um rei. E aí então Deus tá bom, então tá bom. Então vocês querem um rei, vão ter. E assim surge Saul, né, que foi o primeiro rei de Israel. E Saul, então escolhido como esse primeiro rei, inicialmente demonstra humildade, mas rapidamente sucumbe aos perigos do poder, né?
Em várias ocasiões, o Saul desobedece a Deus, sendo o episódio mais notável a sua decisão de realizar um sacrifício antes da batalha sem esperar por Samuel, o profeta autorizado por Deus. Então isso está em 1 Samuel capítulo 13. Então essa ação demonstra a crescente arrogância de Saul e sua inclinação a confiar mais em suas próprias habilidades do que a orientação divina. O poder então corrompe Saul, leva ele à paranoia e eventualmente ao desejo de matar Davi, que era um jovem, né, que seria ungido por Deus para sucedê-lo. Saul se torna um exemplo de como o poder pode desviar uma pessoa de sua vocação inicial e de sua submissão a Deus, resultando no quê? No isolamento, loucura e, por fim, a destruição. Então, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, isso tem em Samuel capítulo 13, é um dos maiores exemplos bíblicos de liderança piedosa, mas até ele não está imune aos perigos do poder. Então veja só, Davi quem era? Era um pastor, que sei o que Deus escolheu, tal, pastor simples, não sei o que. Deus foi lá, escolheu a dedo ele, tal, mas mesmo assim, mesmo ele, né, que conversava com Deus, também teve problemas com o poder. Então Davi é fiel a Deus em grande parte de sua vida, mas em um momento crítico o poder o corrompe. Né? O episódio mais famoso, como eu comentei, é de Batseba, no livro de Samuel, isso no capítulo 2, quando Davi comete adultério, né? E em seguida manipula uma série de eventos que levam à morte do marido dela, Urias, que ele manda colocar na frente de batalha, enfim. Lá no vídeo do rei Davi eu conto isso em detalhes. Então a busca de Davi pelo poder, né, pessoal e prazer carnal o leva a decisões desastrosas que desagradaram a Deus. Então, muito embora Davi se arrependeu, né, sinceramente de seus pecados, como retratado no Salmo 51, né, as consequências de seus atos se manifestam na forma de tragédias familiares, políticas, que afetam o seu reinado e sua casa, incluindo a revolta de seu filho Absalão. Já Salomão, o rei Salomão, que construiu o templo, que era filho do rei Davi, ele começou seu reinado com uma grande promessa. Então, quando ele começa o reinado, Deus ofereceu para ele qualquer coisa que ele pedisse. E aí Salomão escolheu sabedoria para governar o povo de Israel. Né? E essa escolha, então, foi inicialmente abençoada, resultando em um período de grande prosperidade e paz em Israel. Então, veja só, Deus fala para Salomão, fala aí o que você quer, o que você pediu, eu te dou. Ele podia ter pedido, sei lá, exército, terra, poder. Ele pediu sabedoria. E pelo fato de ter escolhido sabedoria, que Deus deu todo o resto para ele. Porém, né, para variar, o poder e a riqueza extraordinária que Salomão acumulou, porque Salomão já vinha de um pai rico, né, que foi Davi. Já estava com o reino bacana. E aí Salomão chegou e ainda ampliou, mas então era um cara, o rei Salomão era um cara que tinha tudo, né? Tinha sabedoria, riqueza, poder, enfim. Então, mas mesmo assim, né, Salomão acabou sendo corrompido também. Então ele construiu o magnífico templo, que é o templo de Salomão, em Jerusalém, mas também construiu palácios para si mesmo. O palácio dele era maior que o templo de Salomão. E ele também se casou com inúmeras mulheres estrangeiras, né, muitas das quais trouxeram suas práticas religiosas pagãs para o reino. Então, só para vocês terem uma ideia, o rei Salomão, tinha 700 esposas e 300 concubinas. Quer dizer, vai vendo o apetite do moço, né? 1000 mulheres, né? E como resultado, Salomão começou a desviar seu coração de Deus e permitiu a idolatria em Israel. Então, isso está no livro de Reis, capítulo 11, no 1 Reis. Então, você vê, como ele casava com 700 mulheres, cada mulher que vinha de reino diferente eram pagãs, né? E ele permitiu que as mulheres levassem esses rituais pagãos para Israel. Então, o poder absoluto e a riqueza enfraqueceram o discernimento espiritual de Salomão. E sua desobediência trouxe consequências duradouras. Então, assim, após a sua morte, o reino de Israel então foi dividido,
com as 10 tribos do norte, formando o reino de Israel, enquanto apenas as tribos de Judá e Benjamim permaneceram leais à casa de Davi no reino de Judá. Um tempo depois, as tribos do norte foram destruídas por povos conquistadores, restando a tribo de Judá ao sul. Daí o nome de quem habitava a região ficaram conhecidos como os judeus, né? Porque vinham do reino de Judá. Essa divisão aí do reino foi por conta do filho de Salomão e tal, o povo estava reclamando muito dos impostos e ele, ao invés de ouvir os seus conselheiros mais velhos, ouviu o pessoal os parça dele, o pessoal mais novo, falando, tem que cobrar mesmo, não sei o quê. Ele resolve então não atenuar os impostos, resolve aumentar, e aí deu um pau miserável, aí se separou, enfim, é o começo dos problemas, né? Bom, aí vem Jesus, né? No tempo de Jesus, o poder estava concentrado nas mãos da elite religiosa e política de Israel. Então eram os fariseus, os saduceus e o sinédrio. Qualquer filme que você vê de Cristo, já que aparece lá o sinédrio. Essas autoridades não apenas controlavam o culto no templo, mas também exerciam influência sobre o povo e mantinham um relacionamento complicado com os ocupantes romanos. Então, Roma, o Império Romano, era que mandava lá no negócio. Então, era um povo conquistado, e eu já falei em vários vídeos que o Império Romano não era tranquilo, né? Então, ele oprimia os povos mesmo. Os fariseus, em particular, né, são frequentemente criticados por Jesus por sua hipocrisia. No livro de Mateus, no capítulo 23, Jesus denuncia sua busca por poder e status em vez de verdadeira piedade. E aí Jesus fala, né, para os fariseus: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Isso está no capítulo 23 do livro de Mateus. Os líderes religiosos de Israel, eles estavam mais preocupados com seu poder e controle sobre o povo do que com o cumprimento da lei de Deus em seus corações. Então, quando Jesus, o Messias, chegou e desafiou essas estruturas de poder, eles, os religiosos, viram nele uma ameaça ao seu status e decidiram então conspirar para matá-lo. Falei, cara é esse que chega aqui e começa a falar um monte de coisa na nossa cara, né? Isso pode dar problema com a gente, com o Império Romano, então vamos tirar o cara daí. Então a busca pelo poder, tanto político quanto religioso, levou à crucificação de Cristo. Os líderes religiosos, em conluio com o governo romano, usaram seu poder para eliminar aquele que representava uma ameaça à autoridade instalada. Mas, em contraste com a busca egoísta pelo poder, Jesus Cristo apresentou uma visão muito diferente do que significa possuir poder. Ele se colocou como um servo sofredor, aquele que veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Você vê no livro de Mateus, no capítulo 20. Jesus inverte a lógica convencional de poder, ensinando que a verdadeira autoridade vem do serviço humilde. Então, imagina, né? Quem esperava um Messias que ia combater o Império Romano, que ia trazer liberdade para o povo hebreu, não sei o que, chega lá um cara e fala, não é nada disso, né? O poder aqui é diferente. Então, no Sermão do Monte, isso está no livro de Mateus, capítulo 5, ele ensina que os mansos herdarão a terra e que os puros de coração verão a Deus. Quando os discípulos discutem quem será o maior no reino dos céus, Jesus responde que quem quiser ser o maior entre vós será vosso servo. Isso está no capítulo 20 de Mateus. A crucificação de Jesus é o ato supremo de humildade e auto-sacrifício. E, embora sendo Deus encarnado,
ele se submete à morte mais humilhante e dolorosa possível para redimir a humanidade. E a sua ressurreição, no entanto, mostra que o poder verdadeiro, o poder divino, não reside na força e no controle, mas no amor sacrificial e na obediência à vontade de Deus. Então, assim, onde ele foi crucificado, ao lado passava uma estradinha, assim, uma rua, né? E ele lá crucificado, e as pessoas passavam ao lado dele e falavam: você não é Deus, então sai daí, não sei o quê. Então, assim, muitas pessoas que nem participaram ativamente da crucificação de Jesus, mas zombavam dele. Você não falava que você é Deus, que não sei o quê? Então, agora, como é que pode uma pessoa que se diz que é o Deus encarnado se deixa, né, ser morto dessa forma? Lembrando que a crucificação, ela era o pior castigo que o Império Romano poderia fazer com alguém, né? Tinha diversas formas, né? Enforcamento, apedrejamento e tal, e a crucificação era a pior delas. Então, a narrativa bíblica nos dá uma visão abrangente dos perigos que a busca pelo poder pode trazer. Então, assim, desde a queda de Lúcifer até a corrupção dos reis de Israel e a hipocrisia dos líderes religiosos no tempo de Jesus, a Bíblia mostra repetidamente que o poder mal utilizado leva à destruição, tanto pessoal quanto coletiva. E, em contraste, a Bíblia também nos traz um modelo de poder redentor e servil, personificado em Jesus Cristo, que mostrou que a verdadeira grandeza vem da humildade e do serviço ao próximo. E esse ensinamento desafia todas as noções humanas tradicionais de poder e oferece uma visão transformadora sobre o que significa ser verdadeiramente grande aos olhos de Deus. Então, por meio desses exemplos e ensinamentos, a Bíblia nos adverte sobre os perigos do orgulho e da ambição desmedida, enquanto nos convida a seguir um caminho de humildade, serviço e confiança na sabedoria de Deus. Então, vejam bem, né? O poder em si não é mau. O problema começa quando a pessoa se considera poderosa e acredita que nada nem ninguém é capaz de deter. E esse, segundo os relatos bíblicos, né, a gente lê nas histórias, esse é o início do fim. Então, na verdade, Deus coloca a pessoa em uma posição de liderança para que ela possa servir e ajudar mais pessoas e não ser servido por elas, o que é contra-intuitivo e contra a história da humanidade ao longo de séculos. Um abraço e até o próximo vídeo. O que você acaba de assistir é um resumo, está repleto de simplificações, mas a visão geral é esta mesmo. Agora, se você quiser saber como de fato tudo aconteceu, aí você vai ter que ler a Bíblia.